autor e consumador da nossa fé. Aconteça o que acontecer, mesmo que haja influências externas, mesmo que haja um cansaço nessa corrida, nessa caminhada, o Senhor vai nos renovar para que a gente continue. O apóstolo Paulo está dizendo: olha a quem vocês estão dando ouvido, a quem a igreja está ouvindo, meus irmãos. Nós estamos vivendo um contexto hoje que a igreja está ouvindo o mundo, a influência do mundo está acontecendo para a igreja e não o oposto. Quem é o seu ídolo, o seu alvo, a quem você imita, a quem você está dando ouvido? Nós temos que ouvir o que? O Senhor, a direção do Senhor. Existem muitos levantes, falsos ensinos e tantas outras coisas, mas nós precisamos estar nessa corrida e ir até o final. Vocês corriam bem. O que fez vocês pararem no meio do caminho? Mas uma outra coisa que eu destaco dentro desse raciocínio, então, primeiro, é estar escrito. Não existe meio salvo, meio convertido, meio crente. Eu sou um crente, mas não existe. Ou você é, ou não é. Ou você está na fé, ou você não está na fé. Ou você está servindo a Jesus, ou você não está servindo a Jesus. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ou é por ele, ou é contra ele. Não existe um intermediário, não existe um mais ou menos. Então nós precisamos olhar para a nossa fé e ver: eu estou firmado na rocha que é Cristo? Primeiro passo, amém. Segunda coisa, eu tenho um alvo, porque senão sua vida vai ficar parada. E a vida do cristão não é para ficar parado. Quando o cristão fica parado, quando o cristão fica na ociosidade, ele abre brechas. Quando o cristão não trabalha, ele dá trabalho. Quando o cristão não se envolve, ele se torna um crítico ou alguém que aponta. Então nós estamos nessa corrida, e nós estamos envolvidos, e nós temos um alvo. Agora, a terceira consideração que eu acho, olhando para esse texto, é: você precisa estar entusiasmado. E isso é uma grande luta hoje em dia. Porque tem algumas palavras na Bíblia que eu não quero que se cumpra na minha vida. Exemplo: o amor de muitos se esfriará. Eu não quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Nos últimos dias não darão ouvido à palavra. Seus ouvidos parece que serão surdos. Vão ter coceiras de ouvido para não ouvir a palavra. Não deixe de congregar. Eu não quero que essas palavras, que essas profecias bíblicas se cumpram na minha vida. Então a outra grande questão é: estou alistado? Sim. Tenho uma meta? Sim. A outra questão é: estou com ânimo? E eu pergunto para você responder para você mesmo: ainda tem ânimo, hein? Você está vivendo ou sobrevivendo? Você está caminhando ou se arrastando? Seu coração pulsa com esperança, força e fé? Ou você está com a guarda baixa, abatido, sem direção, sem motivação? É uma outra triste realidade dentro das igrejas. Cadê o amor? Cadê a motivação? Cadê a alegria de servir? Cadê o prazer da comunhão? Cadê a expectativa de vir para o culto? Cadê a sede de ganhar almas? De interceder por vidas? Estamos ficando, querido, muitas das vezes egoístas, olhando só para nós, olhando só para os nossos interesses, e muitas das vezes estamos jogando a toalha. E eu não quero aqui entrar no mérito. Existem situações difíceis, passamos por lutas, passamos por dificuldades, a caminhada às vezes é difícil, as aflições vêm, mas a alegria, a motivação não pode sair do nosso coração. Uma igreja desmotivada, crentes frios, crentes que não buscam, que não querem crescimento, que não querem ganhar almas, que não querem florescer no
que diz respeito à palavra de Deus, à obra do Senhor, muitas das vezes estamos enfraquecidos. E eu sempre digo, e aqui não é um desabafo, é uma constatação, aí às vezes precisamos ficar relembrando aquilo que deveria ser prática na nossa vida. Precisamos ficar incentivando aquilo que já deveria fazer parte do nosso cotidiano. Ninguém corre uma maratona desmotivado. Ninguém deve correr uma maratona sem ânimo. Existe uma jornada para você trilhar. Você crê nisso, queridos? Existe um propósito do Senhor na terra, específico na sua vida, e você precisa cumprir até o final. Eu sei que existem muitas forças para te desanimar. Eu sei que somos tentados pelo mundo, pelo diabo e por nós mesmos, mas precisamos ir até o fim. Precisamos recobrar o ânimo, precisamos ter entusiasmo, fazer a obra de Deus, não de uma forma banal, mas fazer com alegria. Eu não sei você, mas eu tenho prazer de estar aqui. Tenho prazer de estar com os irmãos. E é lógico que a obra de Deus não se faz só dentro da igreja, mas temos o prazer de correr essa corrida da fé, não ficar olhando, mas fulano, mas o Beltrano, mas aconteceu isso. Muitas das vezes ficamos olhando para o ímpio, igual aquele salmista. E a gente deixa de olhar o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. Estava aqui no louvor hoje, assim, coração cheio de alegria. Eu falei, oh meu Deus. Voltei há 4 anos. 4 anos quando o irmão Júnior falou assim, Jorge, eu amo tanto essa igreja, vocês me abençoaram tanto e tal, cuidado da minha mãe, eu quero fazer algo, eu quero dar 6 meses de aula de violão para alguém. Aí a gente não tinha todos os instrumentos, não tinha quem tocasse. Aí eu falei, Rafael, né, também o Emanuel fez, vocês querem fazer aula? Não tem, né, não dá para tocar só a bateria na igreja, tem que ter outros instrumentos, sabe? E eles começaram há 3, 4 anos, não tinha nada. Aí hoje eu vi aqui o Rafael batendo, né, porque Deus voltou com o Vivi e Alexandre. Aí eu olhei para o Gabriel, a gente tem que observar isso. 2, 3 semanas que o menino pegou o baixo e está no plano, sabe? Aí Rebeca e tantos outros, não quero aqui cometer injustiça com ninguém, mas a gente olha para isso e fala, oh Deus, isso motiva a gente a caminhar. Isso alegra o nosso coração. A gente vê que Deus está agindo. Isso é refrigério, isso é alimento, isso é incentivo, isso é renovo, e tantas outras coisas. Eu poderia aqui, a cada irmão aqui, eu tenho algo para dizer, que eu estou vendo o crescimento, Deus agindo, dons, talentos se despontando. Isso é a obra de Deus, é para a gente se alegrar e continuar. Esse é o caminho, meu irmão, esse é o caminho, minha irmã. Vamos correr junto, não vamos desanimar, vamos estar juntos, vamos estar incentivando uns aos outros, vamos fortalecer uns aos outros. Já viu aqueles que já correram a maratona, eles ficam às vezes até na beirada, ele dá água, ele dá incentivo para alguém que está correndo mais. Nós somos assim, nós temos que ajudar uns aos outros, para que a gente possa o quê? Continuar com alegria, com ânimo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês começaram bem, estava uma beleza, era sorriso, primeiro amor. Ninguém tinha preguiça com nada. Está todo mundo envolvido, todo mundo querendo a mesma coisa. Tem alvos para ser alcançado, tem vidas para ser alcançado, tem projetos para ser realizados. E aí estavam indo bem, mas de repente começaram a ouvir aquilo que veio de fora. Cuidado com o que você está ouvindo. Quais são as referências nesse mundo? Ou quais são as coisas nesse mundo que estão atrapalhando a sua caminhada? Quando é que você parou de ouvir o Senhor e começou a ouvir outras coisas? Quando é que Deus deixou de influenciar a sua vida e você passou a ser influenciado por outras coisas? É nesse momento que muitas das vezes a gente trava.
É nesse momento que muitas das vezes a gente para. Mas Paulo está dizendo, continue. Então, temos que estar entusiasmados, temos que estar com ânimo. Agora, uma outra coisa importante, vocês estão me acompanhando, amém? Importante nessa maratona, para correr bem, você precisa estar preparado. Condicionamento, não é isso? Condicionamento. Eu tenho certeza que se eu tiver que sair ali fora e dar um pique, uma corrida, eu vou andar 100 metros. Eu vou achar que eu corri uma maratona e vou estar com meio palmo de língua para fora. Porque para a gente correr, a gente precisa estar bem condicionado. A gente precisa estar bem preparado. Como o crente se prepara? Comunhão, oração, consagração. Lembra que eu falei um dia desse? Não pode faltar na vida do crente oração, palavra e comunhão. Isso não pode faltar na sua vida. Guarde isso, leve isso para o seu coração. Não pode, tem muito mais coisas, mas esse trio, oração, que é você e Deus, palavra, que é seu alimento, comunhão com os irmãos. Você não pode ser um crente sozinho. Para você se fortalecer, você precisa principalmente dessas três coisas. Porque às vezes nós queremos correr, mas não estamos o quê? Preparados. E como a gente se prepara? Um condicionamento físico. Quando eu falo de condicionamento físico, olhe para uma maratona. A pessoa treina, bota aquele pezinho na canela e faz isso e aquilo. Tem que ter o quê? Disciplina. Qual é o condicionamento físico para a nossa vida espiritual? Disciplina. Qual é a disciplina? É você chegar, olha, agora eu vou desligar a TV, o celular e o WhatsApp, eu vou orar. Isso é disciplina. Agora eu vou tirar esse momento para me dedicar ao Senhor. Agora eu vou louvar a Deus, eu vou ouvir louvores, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter essa devocional. Disciplina. Olha, eu posso, tem pessoas que às vezes não podem, está doente, dificuldade, mas eu posso, hoje tem culto na minha igreja, mas o que? Mas eu posso ir, eu vou, isso é o quê? Disciplina, você se disciplinar, porque o nosso corpo vai querer o sofá, o nosso corpo vai querer o que? A facilidade, o nosso cérebro não quer trabalhar muito, ele vai sempre te dar uma alternativa daquilo que aparentemente é mais fácil. Aí você vê alguém, um atleta correndo, tendo uma excelente performance, vai ver a preparação que ele teve. Só que nós estamos vivendo, muitas das vezes, dias que as pessoas querem ter uma belíssima performance espiritual. Senhor, eu quero, me dá as nações. Senhor, faz isso. Mas a pessoa não ora. É um analfabeto de Bíblia. Não gasta e nem investe tempo de oração. Não vive a vida comunitária, que isso traz crescimento para a nossa vida. Não pratica aquilo que é básico, ama, perdoa, se santifica. Não está se preparando, está se deixando levar pelo mundo. Então, como eu vou correr? Eu preciso estar preparado. Como eu me preparo? Disciplina. Eu preciso entender que muitas das vezes é assim, queridos. Não é bom, às vezes, ao primeiro momento, mas é necessário. Crie hábitos saudáveis, amém? Crie hábitos saudáveis. Hábitos de oração, de leitura, de meditação. Momento de consagração, isso é você. Eu sempre digo isso, eu posso falar, incentivar, orar, te aconselhar, mas existem coisas que é você. Disciplina, olha, eu estou aqui no culto e esse momento de adoração a Deus com os louvores. Você precisa se disciplinar, porque sua mente vai lá, você vai pensar A, B, C, D, um monte de coisa, e você precisa o quê? Disciplina. Para que você possa estar bem condicionado para poder correr, estar preparado, que aí você vai estar forte. O inimigo vai se levantar, você na autoridade do Senhor, você expulsa. As lutas vêm na sua vida, a sua fé não vai ser abalada. As circunstâncias acontecerão na sua vida, mas você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, porque eu estou alimentado, eu estou fortalecido pelo Senhor.
Então eu preciso de disciplina, mas eu preciso também, como um atleta se prepara, ele precisa de dieta. Um atleta ele não come qualquer coisa, sabia? Ele não come qualquer coisa. Ele tem uma alimentação regrada, balanceada, que vai ajudar naquele esporte que ele pratica. Então não é qualquer coisa que ele sai comendo. Ele tem uma dieta. Ele sabe o que ele deve e o que ele guarda isso. Isso é importante. Ele sabe o que ele deve e o que ele não deve consumir. Espiritualmente é a mesma coisa. Tudo me é lícito, nem tudo convém. Tudo te é lícito, a Bíblia diz, mas nem tudo convém. Tudo te é lícito, mas nem tudo te edifica. Sai dessa linha de crentes liberais que ficam dizendo não tem nada a ver. Isso é uma doutrina do inferno. Tem coisas que você tem que dizer, olha, isso não, na minha casa não, nos meus olhos isso não, na minha boca isso não, no meu organismo isso não. Você não vai ter que ficar, você vai para qualquer lugar, não, isso é o que? É você saber, é sua dieta, isso me faz bem. Então eu vou nessa, isso me faz bem. Isso aqui tem o que eu preciso, então é disso que eu vou me nutrir, é disso que eu vou me alimentar. Isso daqui é um fast food, é bonito, mas só me faz mal. É bom na hora, mas os efeitos colaterais são terríveis. Então fora. Que Deus nos dê a capacidade de fazer as escolhas e dizer, isso eu quero na minha vida. Isso é filosofia do inferno. Na minha casa não, com os meus filhos não. Não vai ter a minha audiência, não vai ter o meu ok, não vai ter a minha curtida. Porque é a minha dieta, eu decido o que. E aqui, o nosso nutricionista aqui é o Senhor. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe aquilo que te prepara, aquilo que te fortalece, mas Ele te mostra também aquilo que te faz mal. Então nós precisamos o quê? Nós estamos falando desse tópico. Eu preciso estar preparado. Como eu me preparo? Condicionamento físico, disciplina, dieta. Eu escolho consumir aquilo que me faz bem. E como toda pessoa que se prepara, e aqui é maravilhoso, eu preciso de quê? De um treinador. Preciso de um mestre. Preciso de alguém que me diga. Eu preciso de alguém que me incentive. Preciso de alguém que mesmo na dor me diz, vai que você vai conseguir. Preciso de alguém que mesmo nos momentos difíceis fala, eu estou com você, vai. E quem é esse? Jesus. Ele que está na nossa vida. Ele que está nos preparando. Ele vai dizer, olha, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos um bom preparador. Nós temos o Espírito Santo que está conosco, que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos capacita com dons e talentos, que nos ajuda a frutificar, que nos aponta para o Senhor. Nós não estamos sozinhos, nenhum crente pode usar essa desculpa. O Senhor está te capacitando. Você crê nisso, querido? Então, às vezes, Rebeca aqui é fisioterapeuta, minha mãe fica, não, me dá uma folga. Hoje não, pega leve. Mas é para o bem. E às vezes o Senhor nos trata assim. Mas Ele está nos preparando. Às vezes são as lutas da vida que a gente não entende. Mas o Senhor está conosco ali, nos preparando, nos fortalecendo, nos levantando, nos animando, nos encorajando a continuar, porque nessa caminhada que eu comecei bem, eu não vou conseguir chegar sozinho. Não são as minhas forças, não é o que eu faço, mas é o Senhor que vai me ajudar. E o Senhor está te preparando, amém, queridos?
É por isso que Tiago vai dizer: tende por motivo de toda alegria, passagem por diversas provações. Porque uma vez provada a sua fé produz perseverança, a perseverança a confiança, a confiança a fé, para que vocês não sejais em nada deficientes. Então, na vida do crente, a luta é uma preparação do Senhor para a nossa vida. É o Senhor nos preparando para essa jornada terrena, nos preparando aqui para o encontro celestial. E Ele está conosco, nos preparando, nos fortalecendo a cada dia. Amém. Mas para a gente encerrar, o apóstolo Paulo faz uma pergunta: corris tão bem. Quem foi ou o que foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Então Paulo está dizendo algo muito simples: sempre tem um motivo. Paulo, ele não dá nomes, mas ele pergunta: vocês corriam também, o que foi que vos impediu, ou o que vos tem impedido de obedecer à verdade? No texto aqui, eles estão dando ouvido aos judeus, entre aspas, convertidos, que estão ensinando outra doutrina, e eles estão se desviando da fé. Esse é o contexto imediato do texto. Mas eu pergunto para você: qual é o motivo? Se essa palavra está fazendo algum sentido na sua vida, qual é o motivo? Que às vezes já fez você pensar em desistir. Ou qual é o motivo que fez você pensar de forma diferente daquilo que o Senhor colocou? Qual foi o motivo? Vou te ajudar. Para alguns, foi uma decepção. Se decepcionou com alguém. E aquilo foi um motivo para trazer um desânimo. Para outros, foi uma facilidade. O inimigo, juntamente com o seu próprio coração, apresentou uma outra proposta. E hoje está sendo assim. Nós temos hoje uma proposta de um Deus mãe. Estou falando isso na internet. Nós temos uma proposta hoje que a Bíblia, ela precisa ser revisada, precisa ser atualizada. Nós temos ouvido hoje que tem coisas que Paulo falou porque ele estava respirando o contexto da época, que agora não é bem assim. E aí as pessoas estão indo o quê? Para facilidade. Existem outros que fez vocês desviar, porque ficou melhor ouvir alguém massagear o meu ego. Ouvir um coach, por exemplo, te fazer chorar e trabalhar nas suas emoções. E só falar para você que Jesus te ama, e não falar que você precisa se arrepender dos seus pecados. E não falar que você tem que deixar os seus maus caminhos. Um evangelho sem cruz. Um evangelho adocicado, mas que leva as pessoas para o inferno. Talvez o que fez as pessoas que estavam correndo também parar, porque começaram a ouvir só o evangelho da prosperidade. Que você tem que ser milionário, Deus te chamou por cabeça e não cauda. Que você tem que prosperar nessa terra e que seus inimigos não têm que morrer. E quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Então é um evangelho vingativo, onde você tem que matar o seu inimigo. Aí as pessoas falam: Deus vai conservar seu inimigo com vida só para ver a sua vitória. Aí a igreja vai ao alvoroço. O que foi que fizeram vocês se desviarem do caminho e obedecer à verdade? Na época de Paulo, um falso evangelho estava sendo pregado. O mundo passou
E hoje, quantos falsos evangelhos têm sido pregados? E quantas pessoas estão se desviando? Tem uma palavra em Apocalipse que Jesus fala que é muito interessante. Ele fala as características de uma igreja, mas diz assim: porém tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. E Jesus ainda disse isso a João, né? E João transmite isso: lembra-te de onde caíste e retoma as primeiras obras. Jesus estava convidando aquela igreja a um concerto. Que Jesus também nos mostre se existe alguma inclinação na nossa vida para desviar da verdade, desviar desse caminho que começamos bem. Que em nome de Jesus seja repreendido. Se existe alguma brecha na sua vida, se existe alguma brecha na sua vida, na sua mente, se existe alguma inclinação no seu coração para dar ouvido ou praticar algo que é um atalho, nós não andamos por atalho, nós andamos no caminho, nós não pegamos atalho, nós andamos no caminho que é Jesus. Nós não vamos pela porta larga, pelo caminho da facilidade, nós vamos no caminho estreito, mas a importância é: eu sei aonde esse caminho estreito vai chegar. Que Deus guarde o nosso coração dessas armadilhas. Que Deus guarde o nosso coração para que a gente não venha flexionar o Evangelho, flexibilizar, melhor dizendo, o Evangelho. Que a gente não venha barganhar as verdades de Deus. Paulo está perguntando, ele está dizendo quem foi que os impediu de continuar a obedecer. Pode ter sido alguém, pode ter sido o inferno, pode ter sido o demônio, pode ter sido o mundo, pode ter sido o seu próprio coração. Mas uma coisa Paulo também está dizendo aqui, ensinando: a responsabilidade pela sua vida espiritual é sua. Não terceirize isso. Vocês estão me entendendo? Você tem que orar e buscar. Você tem uma igreja que vai também orar, ensinar a palavra, pregar a palavra. Mas é como um receituário. Eu fui no otorrino e me passou lá antibiótico, não sei o que. Se eu quero ficar bom, eu tenho que comprar e usar como humano. Às vezes nós entramos na igreja, recebemos a palavra do Senhor, ou até mesmo em casa somos ministrados pelo Senhor, mas o que fazemos com aquilo que o Senhor nos entregou? Às vezes dobramos e colocamos num bolso, colocamos numa gaveta, assim como fazemos com um receituário. E aí os resultados não vêm porque faltou da nossa parte. Então que nós possamos nos lembrar o que aconteceu e que a gente possa retomar. Porque a verdade explícita nesse texto aqui é que não adianta começar bem, tem que ir até o fim. Não adianta ter um bom começo, você precisa completar até o fim. Quantos querem completar até o fim? Vamos orar? Se coloque de pé, se você pode, em nome de Jesus. Não sei como essa palavra comunicou no seu coração, mas o que essa palavra comunicou no meu coração foi exatamente o seguinte: Jorge, você está numa corrida, numa caminhada. Lembra da sua conversão? Lembra de quando Deus te chamou? Lembra de tudo que Ele fez na sua vida? Deus me fez pensar sobre tudo isso. Eu voltei hoje aos 7 anos de idade. Fiz regressão não, tá? Fica tranquilo. Aos 7 anos, lá no sítio iluminado com luz de lamparina, sem perspectiva nenhuma. Eu me lembrei das minhas noites chorando, ouvindo o diabo dizendo: vou te levar para o inferno. E eu contorcendo em cima da cama, sentindo a presença do diabo. Essa é a minha experiência, não é regra para a sua vida.
É isso que eu senti. E comecei a me lembrar de tudo. Febre reumática, bezetacil. Minha mãe me levando para a igreja, eu meio que sem entender. Adiantando um pouco mais, já perto da minha conversão, comecei a me lembrar do meu ateliê trabalhando e de uma senhorinha chamada Irmã Luzia, 100 anos, indo com a bolsinha que ela ganha da farmácia, faz melhor, com a Biblinha na mão, para cultuar Deus. E Deus está ali, me mostrando. Me lembro do momento da minha conversão. E daí de eu voltar para casa e dormir sem ouvir o diabo. Porque nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Nunca mais o diabo falou comigo. Mas eu passei a ouvir a voz do Senhor. A presença do diabo foi embora, que me causava medo, arrepio e choro. E veio a presença de Jesus, me trazendo conforto, segurança e alegria. Eu lembro do dia 13 de janeiro de 1997, quando Jesus entrou na minha vida. Eu ali o recebi de todo o meu coração. Eu preparando essa palavra, Jesus me fez me mostrar toda essa história. Lembre-se que eu estou falando, porque essa palavra trouxe para mim. E para a gente encurtar aí, Jesus dizendo: foi tão legal esse começo, né? Quanta coisa. Mas você tem que continuar. Poderia ficar aqui narrando, mas vocês estão aqui para saber da minha vida. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Mas tudo isso que aconteceu precisa dar continuidade. Você também tem a sua história. Eu compartilhei um pouquinho da minha. Você também tem a sua história. Então, essa palavra é: não faça igual os gaúchos. Vocês começaram também. O que vos impediu de continuar? Essa palavra é para que a gente começou, que um dia o Senhor plantou essa divina semente no nosso coração. Nós possamos continuar sem dar ouvidos a nenhuma voz, a nenhuma doutrina, a nenhum segmento, a nenhum projeto que nos tire da presença do Senhor. Que a nossa história tenha começo, meio e fim. O começo pode não ter sido os melhores, mas o fim tem que ser maravilhoso. Para que a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu combati esse bom combate, eu completei, não encerrei, eu completei a carreira e guardei a fé. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Que Deus guarde o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, Senhor. Aquela igreja aos Gálatas, ó Deus, eles quase se perderam. Eles quase desviaram. Mas o Senhor agiu com misericórdia, Deus. E muitas das vezes é assim conosco também. Muitas coisas vêm para nos tirar da Tua presença. Muitas coisas vêm para confundir a nossa mente, para atrapalhar a nossa caminhada, para atrapalhar o nosso ministério. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos continuar firmes, firme os nossos pés, Senhor, firme o nosso coração, Senhor, firme a nossa mente, Senhor, firme os nossos olhos, que os nossos olhos sejam postos em Ti. Nos brinda, Senhor, de toda a distração desse mundo, de todas as filosofias humanas, de todas as armadilhas de Satanás e até mesmo do nosso coração, que nos afastam de Ti, que confunde a nossa vida, que não representam o Teu Evangelho.
Só o Senhor sabe. Talvez pessoas estão sendo aqui tentadas, talvez pessoas estão aqui desanimadas, talvez pessoas estão aqui confusas, talvez pessoas estão pensando em parar, estão questionando. Senhor, em nome de Jesus, firma os nossos passos. Nós cremos no Senhor em toda e qualquer circunstância. Passará o mundo, passará todas as coisas, mas as tuas palavras não. Muitos vão escarnecer, muitos vão desistir, muitos vão abandonar, mas que isso não aconteça conosco, Senhor. Nós queremos ir até o fim. Nos ajude, Senhor. Fortaleça os teus filhos, fortaleça tuas filhas, nos faça nos encontrar em Ti e continuarmos firmes para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, queridos? Já estamos encerrando. Queridos que estão de casa na nossa transmissão, Deus abençoe poderosamente. Alguns anúncios, muito rápido.